isso quero apresentar-me. Sou a Vanessa Andrade, trabalho em comunicação já há mais de 15 anos, nem gosto de dizer muito o número que é para não me relembrar. Entretanto, todo o meu percurso foi feito na área da consultoria de comunicação. Tenho um mestrado também aqui em comunicação estratégica. Neste momento, para além de ser formadora da FLEG, dou aulas também na Escola Superior de Comunicação Social e sou consultora de comunicação estratégica. Portanto, aqui uma das minhas áreas que mais gosto é precisamente a comunicação de crise, apesar de toda a gente tentar evitar uma crise, obviamente ninguém gosta, mas elas acontecem e quanto mais preparados nós estivermos, mais facilmente vamos passar por ela, ultrapassar e, acima de tudo, tirar lições bastante interessantes aqui da relação com os nossos públicos. Deixem-me só confirmar, ok, continua tudo bem, está aqui a Sara a dizer que está sem som, mas está tudo ativo, já está, ok. Portanto, fiz já, para além de gerir várias crises, vários simulacros também, que é muito importante nós planearmos uma potencial crise. Mas nós vamos falar um bocadinho mais sobre isto, do que é uma crise e que nem todas as crises são iguais. Nós hoje em dia estamos a viver uma sem precedentes, em que ninguém estava preparado para ela, por muita experiência que nós tenhamos em crise, e há alguns setores que são mais predispostos para isso, como é o grande consumo, por exemplo. Há outros setores que conseguem passar um bocadinho entre os pingos da chuva, digamos assim, mas efetivamente todas as organizações infelizmente estão expostas, e que nós, enquanto gestores de comunicação ou relacionados com este tema, temos que estar bem preparados para isso. É sobre isso que vamos hoje aqui falar. Portanto, eu vou falar um bocadinho. Claro que vão partilhando sempre dúvidas que tenham, para isto ser mais interativo. Eu gosto muito de fazer perguntas, gosto muito de interagir, portanto, dar aqui este webinar é um desafio, apesar de já estar habituada a dar aulas à distância, mas efetivamente falta-me aqui aquela interação do dedo no ar e etc. Mas substituímos aqui pelas vossas perguntas no chat. E acho que isso é que também é uma mais-valia, depois das dúvidas que tenham e a partilha até de situações que já tenham vivido ou que estão a viver neste momento e que eu possa ajudar de alguma forma. Portanto, eu vou começar aqui a partilhar o meu ecrã e acho que está tudo ok. Vou aqui só ver, pronto. Então pronto, hoje o que é que nós vamos falar? Vamos falar sobre como gerir crises online. Gerir crises online tem muito que se lhe diga. Nós vamos começar por falar o que é uma crise. No fundo, uma crise pode ser muita coisa. Pode ser uma crise interna, pode ser uma crise externa, pode ser uma crise que está diretamente ligada com a nossa produção, ou uma crise em qual nós não temos poder para a gerir totalmente, como é o exemplo daqui da pandemia do Covid-19, em que nenhuma das organizações tem controle sobre a crise, ok? Estamos a gerir aqui de uma forma o mais transparente e o mais correta possível. E o que é que devemos fazer quando entramos em crise? E não é só quando entramos em crise, é antes da crise também, mas quando é aquele momento de, ok, é oficial, há uma crise diagnosticada, avaliada e reconhecida, o que é que fazemos agora? É aquele momento, eu costumo brincar, é o oh shit moment. Portanto, chegou aquele momento em que temos que decidir, ser rápidos e ter um plano de ação concreto e bem executado. E aqui, como estamos a pensar nas crises online, que estratégias de conteúdo é que nós devemos adotar nos nossos canais de comunicação? Nós não devemos parar de comunicar, devemos comunicar
sim com algumas regras e vamos ver isso também um bocadinho mais à frente. Portanto, como é que devemos atuar nas redes sociais? Continuamos a publicar, não continuamos, respondemos, não respondemos, aguardamos, fazemos todas as comunicações ao mesmo tempo, como é que o devemos fazer aqui numa gestão de crise? E começo do início, que é a descrição de crise. O que é uma crise? Temos vários panoramas e várias interpretações, mas aqui, segundo o nosso dicionário da língua, aparece na imagem, ok, então eu vou tirar, pronto. Era só para ir vendo as perguntas que vocês vão fazendo, mas isto aparece-me aqui uma notificação. Obrigada, Tânia. Pronto, eu achava que não aparecia. Então pronto, o que é uma crise? E uma crise, por definição, é aqui algo que muda bruscamente de um momento para o outro. É um momento difícil, é a falta de alguma coisa considerada importante, neste caso, por exemplo, a falta de saúde, ok? A falta da liberdade ou da autonomia, não da liberdade, mas da autonomia de sair de casa quando queremos para aquilo que quisermos. Portanto, é uma mudança súbita ou agravamento que sobrevém no curso de uma doença aguda, ok? É aquilo que estamos a viver neste momento. Portanto, uma crise é um ato de separação, é um momento decisivo e eu gosto de interpretar as crises aqui como um momento decisivo. Porquê? Porque nós podemos sempre tornar a crise aqui num aspecto positivo. É um desafio, mas aproveitar estes momentos difíceis, que uma crise é sempre difícil, quer pelo stress que está associado, quer pela necessidade de agir rapidamente e de agir de acordo com o posicionamento da organização e especialmente de acordo com aquilo que os nossos públicos-alvos estão à espera de nós enquanto organização. Okay? Da informação fidedigna, da resolução rápida do problema, da consciência do impacto que uma crise tem nas suas vidas também. Portanto, uma crise nós podemos sempre aproveitá-la, quer não seja para auscultar as relações que nós temos com os nossos públicos-alvo e perceber como é que elas estão. E aqui as redes sociais são excelentes nisso, para o bem e para o mal. Conseguimos perceber claramente qual é o tom da relação, se é positivo, se é negativo. Neutro em momentos de crise é mais difícil de encontrarmos, porque os ânimos também ficam um bocadinho mais exaltados. E aquele momento em que estamos em crise, e como é que nós diagnosticamos uma crise? O que é uma crise? Isto é a primeira pergunta que nós devemos de fazer quando estamos a pensar em comunicação de crise. Efetivamente, ou é a mesma coisa que dizemos que estamos todos muito estressados sempre, mas ok, o que é o stress? O que é uma crise? Porque uma crise para uma organização pode não ser o mesmo de uma crise para outra organização, ok? Depende do nosso setor de negócio, depende do nosso dia-a-dia. Uma crise pode ser desde a falha num produto, ok? Imaginem uma marca de grande consumo em que tem um defeito de produto, isso é uma crise, mas, por exemplo, também pode ser uma crise, uma manifestação interna de colaboradores, ok? Portanto, o que é uma crise? E é importante nós termos isto em consideração e percebermos que uma crise pode ser uma crise financeira, em que há falta de liquidez na organização, por exemplo, e não temos dinheiro para pagar ordenados, ok? Isso vai nos levar a uma crise interna que depois tem repercussões externas, ok? Temos uma crise externa, como a que estamos a viver neste momento, que não tem nada a ver com a nossa atividade, com o nosso posicionamento enquanto organização, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros. Portanto, somos afetados pelo ecossistema de negócio que estamos inseridos e que vivemos. Portanto, pode ser uma crise interna, como vos estava a dizer, de produção, por exemplo, pode ser uma crise interna de sucessão de liderança, por exemplo, se for uma liderança bastante carismática, em que, por exemplo, na Delta, com o comendador Naveiro, é um estilo de liderança bastante carismático e que no processo de transição deve ser bem comunicado para que, precisamente,
a cultura organizacional não saia diminuída e que todo o processo seja feito de forma tranquila, quer interna, quer externamente. Okay? Portanto, isso pode levar a uma crise. Uma crise de produção, como vos estava a dizer, em termos de matérias-primas, de, por exemplo, não termos o nosso produtor principal, teve um problema na produção e nós não conseguimos produzir o nosso produto. Por exemplo, imaginem que do lado inverso, como estamos a viver agora, com os restaurantes fechados, temos produtores de alimentos em crise porque não têm por onde escoar o estoque. Okay? Isto é uma crise, diferente de uma crise financeira, mas é uma crise na mesma. Okay? Portanto, por definição, a crise é algo que nos impede de agir ou que vem mudar as nossas prioridades naquele momento e é um problema o qual temos que resolver no fim do dia. Pode ser uma crise económica, como a que vivemos em 2008, por exemplo, ou que, como aquela que vamos viver depois daqui desta emergência de saúde, pode ser uma crise de recursos humanos, ou não conseguimos contratar para uma função especializada, ou em termos de, imaginem, numa fábrica em que os colaboradores decidem lutar por um aumento salarial, por exemplo, e fazem uma greve. É uma crise, ok? Ou uma crise reputacional, em que está apenas na esfera da comunicação, em que, por exemplo, começamos a perceber que há várias pessoas a falar de uma forma negativa sobre a nossa entidade. É uma crise, ok? Aqui o importante é que percebam que há diferentes origens da crise, há diferentes fontes que no fim levam-nos para o mesmo momento. Os contornos, os temas, as abordagens serão obrigatoriamente diferentes em cada tipologia de crise, mas a nossa forma de atuar e o cenário de emergência será o mesmo, ok? Aquilo que não será o mesmo são os níveis de crise. Temos crises facilmente geríveis e temos crises bastante graves, em que demoram semanas, demoram meses. Há crises que demoram 2 ou 3 horas, por exemplo, até resolvermos a situação. Portanto, para além de perceber o que é efetivamente uma crise para o meu negócio, devemos sempre categorizar os níveis de crise. É uma crise verde escura, é uma crise laranja, é uma crise amarela ou uma crise vermelha, ok? É uma emergência, portanto, para além de termos bem pensado o que é uma crise, ou as potenciais crises que o meu negócio e a minha atividade pode ter, devemos também categorizá-la pelo seu nível de importância e impacto em termos de um negócio ou em termos de comunicação. E agora vou-vos mostrar alguns exemplos aqui de tipologias diferentes de crise e se se lembrarem de algum exemplo também vos convido a deixar aqui no chat para poder partilhar com todos. Lembram-se este é um das mais icónicas crises ao nível do digital, em que aqui a crise surgiu por causa de um comentário aqui ao despedimento que teve origem, como vos falava antes, numa crise interna, um despedimento de 70 trabalhadores que tomou proporções externas, ok? Veio a público, aqui com um comentário do Sr. Snow Winter, ok? Deste perfil que muitas das vezes são perfis falsos, criados precisamente para provocar crises. Portanto, devido ao anúncio do despedimento de 70 trabalhadores, vou considerar o não consumo do Smol de laranja. E, efetivamente, a Sumol responde num tom informal, mas coerente com o seu posicionamento bastante desafiante, mas não adequado ao momento. E aqui começa e gera uma crise online, ok? Algo que podia ser gerido, isto também para vos dizer que as crises muitas das vezes são provocadas pelas próprias organizações, ok? Na forma de gerir temas que ainda são geríveis e assuntos normais do dia a dia ou que podem ser geridos de uma forma consciente e coerente, transformam-se em crises pela não preparação destes momentos e destas respostas, ok? Está muito nas nossas mãos, enquanto organizações, fazer esta triagem e conseguir evitar potenciais crises. E como veem depois aqui
também depois pediram desculpas, mas houve imenso conteúdo produzido sobre esta má gestão de um tema online. Está com alguns cortes no som, eu vou-me aproximar mais, ou falar um bocadinho mais alto também, para ver se efetivamente é deste lado ou é mesmo da ligação da rede que a nível nacional tem estado com bastantes falhas. Por outro lado, um caso icónico também, aqui um caso icónico também da EDP, em que deu origem efetivamente que a EDP saísse das redes sociais. Ok? Portanto, foi uma resposta desadequada, aqui quando foi o Plano Nacional de Barragens, em que foi uma resposta demasiado evasiva da EDP, remetendo para o código de conduta, no fundo, repreendendo esta consumidora, a Joana Vieira, da sua conduta. Claro que não é suposto e não é desejável que uma organização da dimensão da EDP tenha este tipo de atuação e de relevância moral sem grandes justificações. Portanto, este simples comentário deu origem a uma crise que resultou na decisão da EDP sair das redes sociais. Okay? Portanto, para terem noção e vários exemplos de que algum simples comentário mal gerido, mal realizado, dá origem a crises que saem do digital e tornam-se crises reputacionais bastante graves. Este exemplo do nosso Riquenino, do nosso Ronaldo, todos nós nos lembramos, ok? Uma má análise da Pepsi, que, neste caso, conteúdo produzido pela marca, que deu origem a uma crise bastante grave e a nível mundial, ok? Foi feito por um país, mas que minou todos os outros. Porquê? Porque estamos, no fundo, aqui eu vou fazer entre aspas, a brincar com um símbolo nacional, o nosso, o Cristiano Ronaldo, mas exatamente dizem aqui que foi na Suécia, que não teve efetivamente noção da repercussão do conteúdo que estava a criar. E isto pode ser uma crise também. Nós acharmos que aquele conteúdo é indicado para a nossa comunidade, mas efetivamente não é, e gera uma crise reputacional, com muita gente mesmo a dizer que não ia mais beber Pepsi. Portanto, afetou os ativos intangíveis da marca, portanto, o valor da marca em termos de comunicação e reputacional. Este exemplo mais recente aqui de McDonald's, ok, do Sunday Bloody Sunday, em que uma comunicação proativa também e uma suposta promoção positiva deu origem a uma crise gigante em termos de redes sociais e não só, em termos reputacionais do McDonald's e adequação da nossa mensagem. E outro exemplo de crise, ok? Em que temos uma manifestação de colaboradores que dá origem a notícias nos meios de comunicação online e, por consequência, é uma crise reputacional que depois afetará as redes sociais da nossa organização através de mensagens privadas, de comentários, de identificações, das hashtags que nos obrigam e chamam a palco para gerirmos aqui da melhor forma a comunicação em momentos de crise. Isto para vos dizer que uma crise não surge apenas no online e a maior parte delas não surgem só no online, mas têm repercussões no online e quando as gerimos devemos de ter uma perspectiva integrada de todos os canais pelos quais a marca comunica com os diferentes públicos. E uma mais recente também aqui, a crise da capital do Natal, ok? Em que teve origem numa fotografia tirada por um consumidor e que inclusivamente tomou proporções da mudança do planeamento do evento e aqui que se alastrou a diferentes instituições e a diferentes setores também aqui da nossa sociedade. Ok? Portanto, eu trouxe-vos apenas aqui estes exemplos para perceberem diferentes
tipos de crise que podem surgir no digital, tendo origem ou não nele, ok? E que é lá que nós vamos ter que gerir e que é a primeiro ponto de confronto e de contacto com as entidades, que hoje em dia a primeira coisa que fazemos é vamos às redes sociais perceber o que é que estão a dizer. Estão a dizer bem, estão a dizer mal, colocamos a hashtag, vamos à procura da entidade, da organização. Portanto, é aí nesse momento chave, quando nós respondemos, que gerimos uma crise. Neste momento, a TAP está a viver um momento muito, muito crítico. A TAP por si, a gestão das redes sociais já é um case study neste sentido. Porquê? Porque estão em crise todos os dias. Ok? Quer seja por voos cancelados, por atrasos, por o serviço muitas das vezes não corresponder às expectativas aqui do consumidor. Portanto, é uma gestão de crise constante e neste momento ainda mais com todos os cancelamentos e a situação que estamos a viver. Portanto, a TAP é um exemplo em termos de gestão de crise diária, ok? Como vos dizia, há vários negócios que estão mais expostos neste sentido. Companhias aéreas é um destes casos, ok? A mesma coisa como restaurantes, por exemplo, com feedbacks que podem ser negativos e que são potenciais crises geridas todos os dias, ok? Lá está, são crises não muito graves, mas não deixam de ser crises. Portanto, e agora vamos ver aqui como é que nós gerimos as crises antes, durante e pós a crise. O que é que nós devemos fazer concretamente? Porque até agora estive-vos a dar exemplos e perspectivas, mas o interessante disto tudo é perceber o que é que eu faço efetivamente, não é? Portanto, antes da crise, nós estamos aqui como este senhor, estamos ao longe a tentar evitá-la e tentar gerir e criar uma condição, um ecossistema que seja favorável à nossa atividade, independentemente de qual for a atividade que estamos aqui a falar. Então, em pré-crise, o que é que podemos fazer? Primeiro que tudo, social listening, ok? E já todos devem ter ouvido este conceito, portanto, monitorizar tudo aquilo que é dito sobre nós, ok? Quer nas redes sociais. Um bom aliado, para além dos softwares todos que temos em termos de monitorização das redes sociais, como o Hootsuite, Socialbakers, o nosso Swanky, que é português, vários softwares que nos permitem fazer aqui um social listening e perceber o que é que está a ser dito com base naquelas palavras-chave que estão relacionadas com a nossa organização ou com o nosso negócio. E, por outro lado, um aliado super importante, Google Alerts, ok? Colocar o nome da nossa organização, o nome da nossa concorrência e categorizar e pré-definir alertas do Google para todos os conteúdos que são publicados. Isto é extremamente importante para nós percebermos o que é que andam a dizer sobre nós e perceber claramente aquilo que pode ser uma potencial crise ou não, quando temos palavras-chave relacionadas com a crise. E isto leva-nos ao segundo ponto, que é elaborar um manual de crise. Um manual de crise em que identifica os temas que podem ser uma potencial crise, keywords específicas. Por exemplo, se eu sou uma marca de produção de leite, quando há temas como o maltrato dos animais, se os animais são estabulados ou não, a qualidade do leite, dos produtores, estes temas são logo red flags, ok? Que podem ser potenciais crises, como podem não ser, mas eu tenho que monitorizar tudo aquilo que é publicado sobre isto. Portanto, o manual de crise envolve perceber o que é que são crises, identificar os diferentes graus de crise, os públicos que podem estar envolvidos. É uma crise de quê? É uma crise interna, como vos dizia, é uma crise diretamente do consumidor, é uma crise com os meus parceiros, com os meus shareholders, pode ser uma crise interna. Portanto, o manual de crise deve ter isto tudo muito bem detalhado e vários cenários estudados para perceber como é que depois nós podemos efetivamente, quando este momento chega da crise, porque ele vai chegar sempre, ok, seja mais tarde ou mais cedo, como é que devemos atuar de uma forma rápida, correta e que responda às necessidades de crise em específico. Portanto, devemos definir muito bem quem é a equipa de crise, o comitê de crise, quem é que deve ser envolvido, em que cenário. Pensar nos diferentes cenários e perceber, ok, se for uma
crise interna, qual é a equipa que tem que estar envolvida? Se for uma crise relacionada com o produto, quem é que tem que estar envolvido? E aí, quando esse momento chega, quando é reconhecido que é uma crise, e aqui o responsável de comunicação, o responsável de marketing, que define, ok, estamos em crise, alertar todo o comitê de crise para aquela tipologia de crise em específico. E todos, tendo conhecimento do manual de crise, já sabem o que é que têm que fazer, ok? Portanto, é muito mais rápido e conseguimos atuar de uma forma muito mais célere e eficiente, ok? Nestes momentos críticos e chaves quando gerimos uma crise, eu diria que são os primeiros momentos, o momento ou o intervalo de tempo entre identificarmos um conteúdo, uma ação, uma atividade que pode desencadear uma crise, até começarmos efetivamente a agir. Este intervalo de tempo é crucial para gerirmos uma crise de forma positiva ou negativa, porque se demorarmos tempo a mais, a crise vai amplificar-se e as redes sociais aqui são uma ferramenta-chave para isto, multiplicação de partilhas, identificações, e que amplificam a mensagem negativa que nós queremos gerir e não promover. Okay? Por outro lado, devemos definir aqui guidelines completos, como no manual de crise, como vos estava a dizer, em termos de copywriting, o que é que podemos e não podemos dizer aos olhos da política de comunicação da empresa, a confidencialidade, o tom de voz, o que é que podemos e como é que devemos comunicar, e antes disso dar também formação aos membros-chave do Comitê de Crise, como falar com os meios de comunicação social, como escrever para digital em momentos de crise, ok? É ainda mais importante simplificar a mensagem, torná-la mais rápida e facilmente perceptível pelo nosso público. E muitas das vezes, quando estamos a falar de grandes organizações, temos diferentes agências, diferentes parceiros, é importante que todos estejam envolvidos e os principais departamentos da própria organização, ok? Que conheçam o manual de crise e saibam o que é que têm que fazer em determinado momento quando existe uma crise. Portanto, o pré-crise é fundamental. Muitas das vezes nós só pensamos, ok, como é que vamos responder a este comentário? Qual é o conteúdo que eu vou publicar nas redes sociais quando estou em crise? Mas isso tudo deve estar definido antes da crise, para que seja mais fácil geri-la e mais... e consigamos sair da crise com uma perspectiva mais positiva e de gestão da crise com o ónus do lado da organização, em vez de estar o ónus do lado dos potenciais críticos, ok? E então, na fase de pré-crise, já falámos aqui de ter todos os manuais, todos os cenários de crise pensados, e sim, dá bastante trabalho, mas compensa em termos de tempo que ganhamos quando este momento chega. E este momento chega quando a crise despoleta, em que nós estamos a tentar gerir já muito mais próximos do problema e estamos a tentar perceber, ok, qual é o problema, de onde é que ele veio, quem é que está envolvido, responder rápida e eficazmente a estas questões. O que é, quem é que está envolvido, quais são as implicações que pode ter, é verdade ou não, ok? Porque podemos ter crises aqui que surgem com base em fake news, por exemplo, ok? É muito frequente nesta fase em que vivemos, portanto é preciso averiguar e começar um processo de investigação. Gerir uma crise numa organização é um processo de investigação. Ok? No fim do dia. Portanto, durante uma crise, o que é que nós temos que fazer? Monitorização. Ao segundo, se as redes sociais já nos permitem estar em contacto com os nossos consumidores de uma forma bastante regular, é uma relação always on, quando estamos online, em crise ainda é mais, ok? Portanto, monitorizar tudo, as mensagens diretas, posts, comentários, referências, partilhas, tudo, analisar tudo, não só quantitativamente, quantas partilhas, quantos comentários, mas de forma qualitativa, o que é que estão a dizer, quais são os argumentos que utilizam, o que é que dizem sobre este tema em específico. E aqui estamos a falar de líderes de opinião, diretamente nas nossas redes sociais da organização ou de quem está a promover a crise, ok? Se houver uma entidade associada aqui ao foco do problema da crise. Outra questão bastante importante durante a crise, como vos estava a dizer, processo de investigação, o que é que está a acontecer e começar de imediato a investigar, ok? É verdade, não é verdade? Se é
verdade o que é que nós vamos fazer, qual é o nosso plano de ação para suprimir este problema, ok? E começar de imediato a elaborar uma declaração oficial da organização, ok? Que deve ser aprovada pelas entidades máximas e pelo comitê de crise que vos falei há pouco. Portanto, todas as áreas devem estar envolvidas e aprovar esta declaração oficial da organização. Claro que a declaração pode sofrer atualizações, pode e deve, à medida que vamos gerindo a crise e evoluindo na situação, mas é urgente que seja das primeiras coisas a fazer, depois de investigarmos e percebermos o que é que realmente aconteceu, ok? Se há um erro, assumir o erro e apresentar a solução, se é um processo de investigação que está a decorrer, assumi-lo e atuar sempre com uma preocupação de ter uma gestão ágil e integrada da comunicação, ok? E aqui integrada em duas perspectivas, integrada dentro da organização, ok? Ter todos os departamentos envolvidos cientes da mesma mensagem e a partilharem a mesma informação, mas externo também. Não vamos responder só nas redes sociais e não responder no telefone. Okay? Ou não responder nos e-mails. Portanto, quando estamos a gerir uma crise, claro que aqui o foco é online, mas devemos ter em consideração todas as portas de entrada, todos os canais de comunicação que temos com a organização, seja pelo telefone ou e-mail, se houver em loja, se tiver ponto de venda na própria loja, ok? As pessoas podem ir lá e perguntar diretamente, portanto, quem está na loja também tem que saber a declaração oficial. Daí a minha nota de que todas as pessoas envolvidas na gestão da crise, ou potencialmente envolvidas, têm que saber a declaração oficial. E isto leva-nos à comunicação interna, que está aqui. Portanto, é uma preocupação e que, independentemente de ser uma crise nas redes sociais, todos os nossos colaboradores têm redes sociais, ou a grande maioria. Okay? Portanto, poderão ter acesso àquela crise e transformá-la numa crise interna também. Ok? Super importante, não mentir. Nunca. Ok? Porquê? Porque fragiliza a gestão da crise quando estamos a geri-la com base num argumento que não é verdadeiro. Ok? Mais vale assumir o erro, se há um erro, assumi-lo. Isso humaniza a organização, humaniza a marca e aproxima, se for justificado e se for de imediatamente corrigido, isso aproxima-nos aos nossos públicos-alvo, ok? Aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros. Assumir, mas apresentar sempre uma solução e implementá-la de imediato, ok? Portanto, não mentir é uma regra-chave e base na gestão de crise. Depois, responder a todas as... Eu vi que o Miguel fez aqui uma pergunta, mas eu vou encerrar só aqui esta parte e depois já vejo as perguntas. Portanto, responder a todas as interações, não deixar nada sem resposta, ok? E personalizar as respostas a todos os comentários, nem que seja redirecionando para as mensagens privadas, ok? Portanto, responder rápido, mas não responder sem sem as tais declarações base e aprovadas, ok, oficiais da empresa. Não vale a pena responder com uma não resposta, deixa-nos a todos muito mais frustrados, não é? Portanto, envolver, mas não entrar em discussão. Porque se com quem nós estamos a falar, quer seja através de mensagem direta, de comentários, se não perceber, não vale a pena discutir, ok? Porque estamos a criar uma crise dentro de outra crise, ok? Portanto, ter sempre uma política e uma postura bastante aberta. E responder o mais rápido possível, ok? 4 horas no máximo de timings de resposta, ok? No máximo. Sim, é exigente, muitas das vezes as crises acontecem ao fim de semana, mas quando estamos a falar de comunicação digital, não há aqui horários do expediente e não é? Nós bem sabemos que trabalha em marketing digital. Portanto, como dizia, partilhar os comunicados aprovados, as declarações com toda a equipa e, muito importante, cancelar todos os conteúdos programados até a crise estar controlada. Sim, temos o nosso planeamento de conteúdos, mas surge uma crise. Parou tudo. Independentemente de fazer sentido ou não, numa primeira análise a decisão é cancelar todos os conteúdos e depois
analisar caso a caso faz sentido ou não faz sentido. Portanto, criar um plano de conteúdos de contingência para responder à crise. O primeiro objetivo deve ser sempre responder à crise, ok? Resolver o problema, identificar quais são os argumentos ou os temas, a informação que é necessário veicular para resolver esta crise. Quer seja que já estamos a tratar da solução, quer seja dizer que não é verdade a situação que está a ser levantada, mas a prioridade deve ser essa, é responder à crise, não é continuar com conteúdos que nada têm a ver. Porquê? Porque isso mostra que a organização não está atenta e que não tem em consideração aquilo que está a acontecer no nosso dia-a-dia, ok? Portanto, sim, suspender conteúdos, ok? Não estou a dizer não fazer conteúdos de todo, não é isso, é suspender aqueles que estavam programados, porque nós todos temos o nosso planeamento de conteúdos, ok? Ou pelo menos devemos ter. Por isso, sim, produzir conteúdos mas adequados à crise e que respondam às necessidades dos nossos públicos-alvo naquele momento, ok? Portanto, e utilizar sempre o site aqui como uma âncora de informação. Nas redes sociais, colocar que a informação mais resumida, mas que temos sempre mais redirecionar para ter mais informação no site e aí sim colocar um long form post no site, em que temos toda a explicação das declarações aprovadas publicadas no site, ok? Mais uma vez, não mentir, nunca, em nenhum momento, e não fazer promessas que não são possíveis, ok? De vamos resolver a situação em 48 horas, quando sabemos que só conseguimos resolver em 72. Não comprometer com deadlines, com mensagens que não podemos cumprir, porque depois quando não cumprimos, gera uma crise dentro da crise, como vos estava a dizer. Portanto, quando nós estamos a gerir uma crise, é muito importante ter sangue frio, ter capacidade de análise e capacidade de perceber efetivamente o que é relevante e não é relevante. E muitas das vezes isto não é fácil, porque temos pressão de todos os lados, quer de quem está a gerir a crise ou a promover a crise, quer seja do topo da organização, a exigir respostas e a exigir resolução da crise. Portanto, é necessário ter um plano definido, perceber efetivamente o que é verdade ou não, o que é que podemos dizer e a quem é que o podemos dizer. E com base nisso construir aqui o nosso conteúdo e os nossos argumentos, que, mais uma vez, devem ser coerentes em todos os canais, ok? Eu não vou comunicar uma coisa no site e outra coisa nas redes sociais. Posso e devo, claro, adaptar o formato, ok? Se calhar posso ter um vídeo nas redes sociais do meu CEO a explicar e no site ter esse vídeo e um texto complementar, por exemplo, ok? Mas as mensagens são sempre iguais em todos os canais. E de resto, quando fazemos uma comunicação estratégica nas redes sociais, fazemos isso mesmo, não é? Adaptação de conteúdos, de formatos, para responder e adequar às gênese das redes sociais e, acima de tudo, a quem está em cada rede social, ok? Que nós temos targets diferentes e necessidades de informação completamente diferentes, ok? Portanto, durante a crise, a nossa estratégia de conteúdo deve ser relevante, deve estar inserida na temática da crise, obviamente, devemos ter conteúdos neutros, ok? Como, por exemplo, a resposta da Sumol originou uma crise quando já estavam a viver outra crise, ok? Do despedimento coletivo de 70 colaboradores, ok? Portanto, e sim, devemos manter publicação de conteúdos regular se for pertinente, ok? Nem que seja com o update da evolução da crise, ok? Portanto, conteúdo institucional pode ser incluído, conteúdo mais neutro sobre a organização. Agora, por exemplo, conteúdo de apelo à compra, por exemplo, se estivermos a falar de uma empresa que vende produtos ou serviços, no meio de uma crise estar a apelar à compra é de mau tom, certo? No final do dia é gerir uma crise, é ter bom senso no final do dia, é perceber o que é que pode incitar a crise e o que é que me pode ajudar a resolver, a mitigar aqui os sentimentos negativos que podemos ter ao longo
da crise. Portanto, se for uma crise interna, atuamos da mesma forma, ok? Devemos ter nas redes sociais proatividade na comunicação, portanto, devemos ser nós a dar oficialmente uma resposta de forma rápida, ter alguma cautela naquilo que dizemos, obviamente, em termos de informação, mais uma vez, dar apenas a informação que temos a certeza absoluta que é verdade e que está a responder às necessidades de solução da crise. Portanto, integrar os conteúdos, como estava a dizer, mas não ser uma réplica, não colocar a mesma frase, o mesmo copy em todas as redes sociais, ok? Adequar ao público que lá temos. O conteúdo é o mesmo, o formato é diferente, ok? E implica sempre o contacto personalizado em todos os comentários, mesmo tendo aquela tal declaração que vos disse aprovada, adaptar, ok? Para que não as pessoas, não é, os nossos públicos, as nossas comunidades não sintam que estão a falar com máquinas. Em momento de crise nós temos que ainda mais humanizar a organização, a marca, a entidade. Okay? Estão a falar com pessoas e estão a falar com pessoas conscientes da gravidade daquela crise. Okay? Este é o principal foco que devemos ter quando estamos a gerir crises nas redes sociais. Portanto, como estava a dizer, adaptar aqui os conteúdos, ter sempre uma atitude positiva, ok? E ter uma atitude com conteúdo relevante, como vos estava a dizer. E se for uma crise externa que nada tem a ver com a nossa atividade, como por exemplo aqui, como estamos a viver a pandemia do Covid-19, adaptar os conteúdos, claro, ter uma atitude positiva e informativa, dar informação relevante, informação verdadeira e que seja útil, efetivamente. Portanto, assumir aqui uma posição de líder de opinião e de conselheiro, ok? Em como é que esta marca pode ser relevante para eu ultrapassar esta crise, ok? E é dar conteúdo relacionado com a minha atividade, que pode ajudar aqui a ultrapassar este momento. Por exemplo, como a Flag está a fazer com estes webinars gratuitos, ok? Portanto, como é que através daquilo que é o meu negócio, que é dar formação, como é que eu posso ajudar os meus públicos a ultrapassar esta crise que se vive? Dar-lhes conteúdo, dar-lhes aquilo que nós mais sabemos fazer, que é dar formação que ajude a ultrapassar este momento, ok? Portanto, reforçar o nosso posicionamento junto do nosso público-alvo. Isto falando durante a crise, ok? E passando aquela fase da agonia em que a crise, ok, está resolvida, a cadeia de distribuição já está toda a funcionar novamente, já temos o nosso serviço, o nosso produto na rua, a crise de reputação já se percebeu, o despedimento coletivo já acabou, os colaboradores já deixaram de fazer greve, ok, a crise acabou. Mas a crise não acaba logo no momento em que fica tudo resolvido. Há um pós-crise em comunicação que nós devemos fazer. E deixar a crise passar, obviamente, concretizar as promessas que fizemos lá atrás, ok, de resolução e o plano de ação, e reajustar sempre o planeamento, ok? No mínimo 2 a 3 semanas após uma grande crise, obviamente, devemos ter um planeamento de conteúdos mais neutro, ok? Não tão agressivo a nível comercial e ao mesmo tempo desenvolver um plano proativo que reforce a reputação, as mais-valias, os unique selling propositions aqui da nossa organização. Portanto, quando nós gerimos uma crise online, o que devemos ter sempre? Autenticidade, ok? Reforçar sempre o nosso posicionamento. Não desvirtuar a nossa cultura, não desvirtuar os valores da organização, promover a transparência, a verdade, sempre em momentos de crise. E é muito tentador tentar omitir algumas partes, ok? Mas isso a curto prazo é prejudicial e pode fazer desencadear uma crise num pós-crise, quando se descobrir que afinal aquilo não era verdade, ok? Ter capacidade de agir rapidamente e de mudar de planos, ok? Gerir crises, a melhor solução quando gerimos crises é efetivamente ter capacidade de adaptação e de
mudar conteúdos, reunir equipas, perceber soluções, identificar soluções para o problema e ter criatividade nesta fase de resolução do problema e de conteúdo, ok? Como vos estava a dizer, por exemplo, é fazer um vídeo, é colocar o responsável máximo da organização a dar a cara e a fazer um vídeo, é devolver dinheiro. Pode ser uma solução se o produto não estava de acordo, por exemplo. Se for com colaboradores, depois colocar-los a fazer uma declaração oficial, por exemplo. Ok? Portanto, criatividade associada aqui à agilidade e à transparência, no fundo, são os 3 keywords-chave quando falamos aqui em gestão de crise. Portanto, o que é isto de gestão de crises no digital? Don't panic. E aqui branded content não é gestão de crises, ok? Como gerir crises online, não entrar em pânico. Porquê? Porque se nós perdemos o foco, cometemos mais erros. E cometemos mais erros aqui na gestão da crise e da informação. Porque, no fundo, uma gestão de uma crise é gerir informação da melhor forma possível, dá-la a quem precisa, no momento em que precisa, para resolver o problema que existe naquele momento. Portanto, exige que se tomem medidas e ações imediatamente, verdade, bom senso, como vos estava a dizer, e articulação estratégica, ou seja, analisar uma crise sempre de um ponto de vista integrado. Não é só uma crise de redes sociais, nunca é só, porque ele vai afetar o nosso produto, o nosso serviço, os nossos colaboradores, ok? Quando são confrontados com a crise, olha, vi um post sobre a empresa em que trabalhas, olha, bonito serviço, fazem isto mal, etc. Ok? Portanto, nunca é só uma crise digital. Tem sempre impactos ao nível do offline, tem sempre impactos ao nível da reputação e do negócio no final do dia. Portanto, quando gerimos uma crise, mesmo que seja só, entre aspas, nas redes sociais a responder a um comentário negativo, devemos ter sempre consciência que tem impactos muito maiores. Portanto, articulação estratégica não só dos canais, mas também das mensagens. É importante que tudo seja bastante bem coordenado e o que é que podemos e o que é que não podemos dizer. E no fim do dia ter mensagens claras, fortes e curtas, ok? Não dar margem para interpretações diferentes, não dar margem para haver dúvidas na resolução da crise e no conteúdo que estamos a disponibilizar, quer seja uma crise interna ou uma crise externa, não relacionada com o nosso negócio. Portanto, estas são as ações-chave que eu considero relevantes para gerir crises online, ok? Portanto, é ter consciência, muitas das vezes decisões difíceis de cancelar ações, cancelar conteúdo, adiar campanhas, sim, pelo bem da nossa reputação, pelo valor da nossa organização e valor da nossa marca. Portanto, deixem-me só aqui olhar para o relógio, porque eu, como falo muito, estamos aqui a tempo então de ainda haver algumas respostas, portanto eu vou aqui ver as dúvidas que foram colocando à medida que eu fui falando. Ok, aqui o caso do Miguel, no caso de reclamações sobre produto e serviço no perfil, devemos caminhar para o serviço de reclamações. Exatamente, aqui o desafio quando estamos, eu vou aqui parar de partilhar o meu ecrã e aparecer aqui para eu conseguir ver-vos também. Sim, quando nós estamos a gerir uma crise nas redes sociais, o objetivo sempre, quando começa num comentário a um post, por exemplo, devemos sempre reencaminhar para uma mensagem direta, ok? Ou tentar, na primeira abordagem, pedir que entre em contacto connosco para resolvermos a situação da melhor forma. Sim, porquê? Porque isto é um efeito bola de neve. Eu vejo aquela pessoa a reclamar e se calhar até também já tive o mesmo pensamento, vou lá comentar, vou partilhar. Portanto, é um efeito da amplificação das redes sociais. Sempre que possível, remeter para a esfera privada, ok? Pedir para entrar em contacto connosco para resolvermos a situação. E não é fácil, muitas das vezes, porque temos muitas pessoas descontentes, ok? Portanto,
Miguel, sim, se remeter sempre para a esfera privada, ok? Portanto, eu posso dar um exemplo de uma marca de gomas portuguesa que é vegan, sem açúcar, sem nada, ok? E tinham muitos trolls todos os dias na página do Facebook, dizendo que não era 100% vegan porque tinha componente X e Y, não era porque a fórmula não estava bem feita, e nós respondíamos a todos os comentários. E percebemos que aquilo criou uma bola de neve, porque depois vinha um outro e começava sempre a responder, etc., criando conteúdo que não era interessante e que não era verdadeiro, acima de tudo. Portanto, fizemos um vídeo explicativo, que estava sempre na página, e definimos as políticas de privacidade e a nossa política de comunicação, em que não respondíamos a comentários que estivessem relacionados com temas que estavam explicados naquele vídeo. E, efetivamente, o número de trolls envolvido reduziu consideravelmente, porque muitas das pessoas querem atenção, ok? E as redes sociais servem para isso mesmo. Portanto, para, muitas das vezes, atrás do ecrã, escondem-se e acabam por descarregar as suas frustrações, e nós temos que gerir isso da melhor forma possível. Eu vou ver aqui a Joana. Todas as empresas de transporte aéreo estão a sofrer comentários para reembolso do dinheiro das viagens em todos os conteúdos publicados, independentemente do tema do post. Devemos responder a todos os comentários. Era na sequência daquilo que estava aqui a dizer, sim, responder a todos os comentários, pedindo que entre em contacto pelas vias oficiais, ok? Sim, é uma fase dura, difícil, porque tem que responder a todos os comentários, mas a recomendação é fazê-lo. O que pode ter impactos é não ter capacidade humana para o fazer, ok? E aí já são outras questões, mas efetivamente sim, devemos responder, ok? Encaminhando os canais oficiais. A Ana Costa, quando disse que devemos responder a todas as pessoas, devemos responder mesmo quando a pessoa é mal educada. Devemos pôr pelo menos um gosto, ok? Houve uma interação aqui, efetivamente. Claro que se houver uma segunda interação, já não responder, ok? A Ana Martins pergunta: ocultar comentários que são queixas gratuitas, sim ou não, ou remeter para mensagem? Nunca ocultar comentários, ok? Porque a pessoa percebe que nós ocultamos ou que apagamos e depois vai lá comentar novamente. Portanto, remeter para mensagem, sim. A Kátia pergunta se devemos esconder comentários desagradáveis de haters. Não devemos esconder, devemos responder e não voltar a responder. Portanto, responder uma vez e não dar aso a mais conversa. Okay? Mais dúvidas que possam ter. Portanto, espero que tenha sido efetivamente interessante, que percebam que uma gestão de crise nas redes sociais não é só uma gestão de crise nas redes sociais, imperar bom senso, capacidade de adaptação de conteúdos, acima de tudo, e isso é super importante, ok? Por muito que nos doa cancelar aquele conteúdo que tivemos 2 ou 3 meses a preparar, ele vai ficar atual numa fase posterior. Portanto, quando estamos em crise, primeiro que tudo definam o nível de gravidade da crise, ok? É uma crise que eu consigo gerir só rapidamente, é uma crise que eu tenho que escalar e envolver vários departamentos da organização, é uma crise com a qual eu já estou habituado, aquela crise diária, como por exemplo as reclamações das companhias aéreas dos atrasos, em que já estamos habituados a isso e que remetemos para os canais oficiais, ok? A Armanda pergunta, neste momento de pandemia, não falar sobre o assunto porque as pessoas já estão cansadas de conteúdo desse género, é uma boa opção? Sim, pode ser uma boa opção. Claro que sim. Mantendo, recordem-se como vos disse há pouco, mantendo o nosso posicionamento enquanto organização, dar informação válida e útil, ok? Para
por exemplo, ocupar o nosso dia, ou como é que a nossa atividade enquanto organização pode ajudar essa pessoa. Como vos dei o exemplo da FLEG, não estamos a falar de pandemia, estamos a dar conteúdo para que possa ultrapassar esta fase, sem falar diretamente daquilo que está a acontecer. Ok? Portanto, sim, para dar informação sobre a própria pandemia, neste caso temos as entidades responsáveis, DGS, etc. Nós, enquanto organizações, devemos sim dar conteúdo relevante, tendo em conta a nossa atividade, ok? Devemos intervir em discussões entre os utilizadores. Depende, Kátia. De resto, eu costumo brincar sempre nas minhas aulas e dizer que a palavra mágica no mundo digital é depende. Porque depende da situação, depende do conteúdo. Por exemplo, muitas das vezes assistimos aqui a trocas entre utilizadores quando já temos um pró e um contra. Deixemos o pró falar sobre nós e por nós, ok? Claro que se houver muitas não verdades, podemos intervir, mas, regra geral, deixar a conversa desenrolar-se, quanto muito ir colocando uns gostos nas interações, ok? Eu vejo que ainda há aqui mais pessoas a escrever, portanto, aguardar que façam aqui algumas perguntas, portanto, algumas dúvidas que possam ter, entrem em contacto comigo através do LinkedIn, Vanessa Andrade, que eu responderei aquilo que, quando conseguir e aquilo que conseguir responder às vossas dúvidas que possam ter mais concretas. Esta é uma pergunta para a FLEG, a Matilde pergunta se é possível disponibilizar o áudio. Aqui o Diogo da FLEG, depois, entretanto, também vos dará essa informação. E pronto, várias pessoas a escrever, isto é bom sinal. Aqui, em caso de crises internas, só devemos fazer publicações sobre o caso, se consiga resolver internamente, não vale a pena comunicar nas redes sociais. Ok, em casos de crise interna, só devemos fazer publicações sobre o conteúdo nas redes sociais, caso haja comentários e conteúdos lá, certo? Exatamente. Sempre que é uma crise interna, tentar geri-la internamente. Muitas das vezes o que acontece é que nós temos redes sociais internas das organizações, como temos o Yammer, como temos vários que são internos, e aí sim há todos os colaboradores efetivamente sabem. Só devemos trazer isso a público quando já é público, ok? E geri-lo nessa esfera. Pronto, acho que respondi. Obrigada pelo feedback. Lá está, falta-nos aqui um bocadinho o calor humano para ir percebendo as vossas reações ao longo do conteúdo, mas tentei condensar tudo ao máximo aqui no tempo de 1 hora. A Filipa pergunta quais são as melhores ferramentas para social listening. Bom, o Google Alerts, como vos disse. Depois temos o Hootsuite, Social Bakers, da Microsoft também tem, o próprio, o nosso português, o nosso Swanky também tem funcionalidades sobre isso, ok? Na regra geral são sempre pagos, obviamente, mas são boas ferramentas, ok? Obrigada, mais perguntas? Obrigada a todos pelo feedback, é bom perceber que fui útil, espero que vos seja útil em termos de conteúdo prático. Eu optei por trazer dicas muito concretas e que podem ser aplicadas aqui a todos os setores de atividade, porque lá está, a gestão da crise é feita de uma forma mais ou menos igual em todos os setores. O que varia são as mensagens e os contornos depois que temos à nossa disposição. Pronto, espero que
que continuem aqui a estar presentes nos webinars da FLEG. Nós estamos todos comprometidos nesse sentido, de vos dar o melhor conteúdo possível, que vos ajude aqui a reforçar as vossas competências nesta fase e que sejam úteis quer neste momento, quer no futuro. Okay. A Paula pergunta se no setor público há alguma coisa que se deva fazer de diferente. Não. A única questão do setor público é que temos aqui mais cadeias de decisão e mais níveis de articulação de mensagem, mas o princípio de gestão da crise é completamente igual, ok? Não há nada de diferente por ser um setor público. Pronto. Obrigada, Paula. Obrigada eu. Tendo resposta, nem sempre pode ser. Sim, a Kátia pergunta aqui, o tempo de resposta aos utilizadores nem sempre pode ser no prazo de 4 horas, sobretudo se tratar de uma grande crise. Deve ser, ok? Pelo menos as primeiras interações, ok? As primeiras respostas, não quer dizer, como vos disse, que a mensagem não seja atualizada, ok? Mas as primeiras respostas devem ser dadas no máximo de 4 horas. Sim, nem que seja estamos a averiguar, vamos dar novidades em breve, já estamos ao corrente da situação. Feedback, ok? Não deixar sem resposta. Há algum barómetro da reputação da marca online? Fiável, sem ser pago, eu não confio. Ok? Portanto, há alguns que podem fazer esta análise da marca, como por exemplo o Social Bakers, a nível de redes sociais, publica sempre um ranking das que têm mais relevância, mas lá está, aqui depois temos a diferença entre a análise quantitativa apenas e a análise qualitativa, devemos sempre considerar as duas, okay? Principalmente aqui quando estamos a falar de reputação.